Bem-vindo, Ivan. Boa palestra. Que você esclareça tudo sobre o ciclo do preço do boi. Obrigado, Fábio. E, em nome do Fábio, agradeço também ao Elis, Pascoal, Dadal, Felipe, ao Alessandro Lima, ao Baco, da BI, o Juliano, da DSM Tortuga, e toda a equipe que trabalhou neste livro. E é o seguinte, nós estamos completando esse ano 40 anos do primeiro estudo de ciclo de preços da pecuária, escrito por um jovem economista da Fundação Getúlio Vargas, chamado Paulo Rabelo de Castro, que hoje é o presidente do BNDES. Então, estou vendo aqui que tem muita gente que não tem 40 anos de idade, mas foi em maio de 1977 que foi, digamos assim, feito esse primeiro estudo do ciclo da pecuária, e nós estamos cumprindo aqui uma missão de correr atrás de 40 anos em 4 meses. O projeto desse livro, desafiado por esses malucos cujos nomes eu citei aqui, começou no dia 8 de fevereiro deste ano, portanto, exatamente há 4 meses atrás, e nesses 4 meses nós fizemos todo um trabalho de pesquisa, revisitamos o ciclo da pecuária, publicado lá em 1977, e corrigimos, atualizamos toda essa longa história do ciclo da pecuária, que tiveram diversas fases ali, do milagre econômico, dos 2 choques do preço do petróleo nos anos 70, daquela estrelinha, daquele sol ali, em 1977, quando a gente estava no limite de baixa do ciclo da pecuária, quando o Paulo Rabelo escreveu esse livro, publicou esse trabalho na Agroanálise. Depois nós tivemos uma longa viagem de baixa do ciclo da pecuária, em todos os planos econômicos, foram 7 planos econômicos entre os anos 80 e 90. Se eu não me engano, o Brasil trocou de moeda 12 ou 13 vezes nesse período, portanto, foi um longo período de hiperinflação na economia brasileira, que muitos de vocês não viveram, e também foi um período de hipersubstituição no consumo de carne bovina, que perdeu sofreu uma longa baixa no consumo por conta da hipercompetição, especialmente da carne de aves no Brasil e no mundo, que praticamente era muito pouco consumida lá nos anos 70, quando foi escrito esse livro do ciclo da pecuária. Depois nós tivemos essa fase aqui dos últimos 20 anos, que é a fase do Plano Real, da estabilização da economia, da instituição da moeda real, que entrou em vigor em 2005. Portanto, foi retomar estes 40 anos em 4 meses o objetivo desse livro, da economia da pecuária de corte. Nós fizemos uma ampla revisão bibliográfica e não encontramos nenhuma bibliografia organizada do ponto de vista de mostrar a economia da pecuária de corte, os seus fundamentos. Também fizemos um levantamento a nível mundial na Amazon e não encontramos nenhum livro dessa natureza. Qual é o objetivo aqui? É um livro-texto, são 11 capítulos, que mostra os fundamentos da economia, como é que funciona o mercado da pecuária. Eu vou comentar um pouquinho do conteúdo desse livro. Nós queremos que esse livro seja material de trabalho dos profissionais do agronegócio, das empresas, dos cursos de graduação e de pós-graduação em agricultura, ciências agrárias e economia. Foi isso o que nos fez mergulhar nesse livro. O Paulo Rabelo de Castro é o autor do prefácio, ele faz uma história desses 40 anos do livro, ele reviu
boa parte dos capítulos do livro. Eu tinha 23 anos de idade quando comecei a trabalhar com Paulo Rabelo de Castro na Fundação Getúlio Vargas, e temos aí uma trajetória de amizade, de relacionamento profissional nesses 40 anos, o que me faz trabalhar muito de graça, apoiando o IBGE, o Censo Agropecuário. Bom, o que nós temos hoje que não tínhamos há 40 anos atrás? É o mercado futuro. E esse mercado futuro está dizendo que a volatilidade do boi gordo caiu muito. O mercado de boi ficou muito chato nesses últimos anos, uma volatilidade abaixo de 10% ao ano. O que é a volatilidade? É a variação do preço de um dia para o outro, expresso em percentual anual. Volatilidade é risco de preço. Risco de preço constrói e destrói riquezas. No caso da pecuária, a volatilidade do boi diminuiu, assim como a sazonalidade do abate de bois também diminuiu, como está no livro, que não dá tempo de apresentar aqui. O que significa essa volatilidade menor do preço do boi? Que ganhar ou perder com a variação do valor do estoque já não tem mais o mesmo charme de antigamente. A primeira moeda de que se tem notícia, primeiro, pecus, vem do latim, que significa gado. De pecus vem pecuária. De pecus vem pecúnia, que é dinheiro. De pecus também vem valor pecuniário, que é um valor líquido. O meu avô dizia que boi é dinheiro em pé. Agora, pela volatilidade, já não tem mais tanto charme assim, não tem inflação, tem realidade da economia, e, portanto, a pecus está ligado a toda a história do dinheiro. As primeiras moedas de que se tem notícia dos gregos, há 2.500 atrás, a primeira moeda chamava-se stater lídio, que era da Lídia, e ela tinha cunhada nela a figura de um boi e de um leão, brigando, duelando. Do touro e do leão foi o nome das duas constelações que nós temos no céu. Então, toda a origem da pecuária está relacionada ao dinheiro, e, portanto, é de dinheiro que nós estamos falando na economia da pecuária de corte. Já não tem tanta volatilidade no mercado futuro de boi, mas tem uma volatilidade intestina, vamos dizer assim, na pecuária brasileira. O boi à vista, que é o boi gordo do CPEA, que é um preço à vista, volatilidade de 8,7% ao ano. Boi futuro, que não é à vista, é boi futuro, primeiro vencimento. Este mês é 30 de novembro, portanto, a volatilidade do preço futuro, 11%, é maior do que à vista. A volatilidade do bezerro é 17%. Portanto, dentro dessa pecuária, tem níveis diferentes de volatilidade. E também, quando a pecuária se intensifica, através do confinamento, o produtor também corre o risco de preço do milho, que é na faixa de 25%, que é mais ou menos a mesma volatilidade da soja. Então, você tem uma vol, como se diz, muito maior no intestino da pecuária do que no preço final da mercadoria. Então, isso significa que hoje a gestão econômica e financeira da pecuária é muito mais importante, porque não dá para ficar rico como se ficava no passado, comprando na alta e vendendo na baixa. Hoje o nome do jogo da pecuária é diferente. O segundo ponto que a gente explora num capítulo são os fatores que determinam a demanda de carne bovina, que é o que comanda o mercado. Quando a gente analisa esses fatores, a gente conclui que a carne bovina vem perdendo espaço no Brasil e lá fora.
Hoje, a carne mais consumida pelos brasileiros já é a carne de frango, que era algo inconcebível há 40 anos atrás. Então, é o efeito dos chamados produtos substitutos ou sucedâneos que vem, digamos assim, afetando tremendamente a economia da pecuária. E o Brasil é um dos maiores players da pecuária bovina do mundo, como a gente tem um capítulo específico sobre a inserção do Brasil no mercado internacional. Outro ponto importante que salta aos olhos, né, é que a pecuária está relativamente estagnada no Brasil. Nos últimos 10 anos, a produção de carne bovina cresceu apenas 0,2% ao ano. Tem muita mudança dentro da pecuária, mas do ponto de vista da produção agregada na pecuária, o desempenho é, digamos assim, limitado, e isso pressiona o desenvolvimento da pecuária, que o Brasil hoje é 20% da exportação mundial de carne bovina. E não tem quem vai atender essa demanda asiática por aí afora, como a gente explora também no livro. Portanto, nós temos uma competição muito grande do ponto de vista da demanda, e a organização dos fatores de produção da pecuária, do ponto de vista global, está deixando ainda a desejar do ponto de vista da competitividade interna e externa da nossa pecuária brasileira. É por isso que nós estamos aqui numa aliança da produtividade mais arroba por hectare ano, que é a maneira de nós trabalharmos para melhorar a competitividade da oferta. E Michael Porter diz o seguinte: você é competitivo quando tem um desempenho a longo prazo acima da média dos seus concorrentes. E o desempenho a longo prazo da oferta de carne bovina no Brasil é pequeno. A demanda mundial também cresceu os mesmos 0,2%, mas tem segmentos muito mais dinâmicos aí, que vão lá para a Ásia. Então, esse é um aspecto importante da demanda. O efeito substituição, que eu comentei, pode ser ilustrado. Esse aqui é quanto custa 1 quilo de frango comparativamente ao quilo de carne bovina no varejo da cidade de São Paulo, aí nos últimos 20 anos. Se vocês vejam que há uma nítida tendência de baixa. Hoje, 1 quilo de frango no varejo custa menos de 30% de 1 quilo de carne bovina. Esse é o efeito substituição, além de todas as questões de gostos e preferências dos consumidores. Então, aqui é essa questão da competitividade entre as cadeias produtivas. Onde é que é formado o preço da cadeia produtiva da carne bovina? Nós rodamos diversos modelos econométricos, e esse livro saiu porque o Vinícius, que trabalhou comigo na Bolsa, está morando em Sydney, na Austrália. Então, fuso horário de 13 horas, eu trabalhava de dia, e na minha noite ele trabalhava lá na Austrália. Senão, né, Fernanda, a gente não teria conseguido parir esse livro. Esse livro são 70 gráficos e tabelas de 200 que nós preparamos e usamos 70, e editar um por um, vocês não queiram saber o que é isso. Então, onde é que é formado o preço da carne bovina? É no atacado. Produtor não tem nenhum poder de influência sobre o preço. Agora estão dizendo, o produtor está estocando o boi no pasto. O efeito disso sobre o preço da pecuária não é comprovado estatisticamente. Então, o preço da carne, da cadeia da carne bovina, se forma no atacado, e o varejo demora, resiste para repassar para o consumidor essas mudanças no preço no atacado, seja mudança para cima ou para baixo. O varejo demora, em média, 3 meses para refletir uma mudança
isso aqui é média, pode acontecer momentos específicos, mas então, produtor, tira da cabeça. O preço do boi se forma no atacado e o varejo não gosta de mexer na tabela de preço da carne lá no balcão do açougue ou do supermercado. Quem comanda o preço é o mercado atacadista e aí as coisas vão se arrumando ao longo do tempo. Então, esse aqui foi um resultado do tratamento estatístico que a gente deu nos dados. Outra coisa que é muito comum é o erro, esse aqui é um livro de economia da pecuária, um erro muito comum é achar que custo de produção determina o preço de mercado. O preço do milho, da soja, do boi, não tem nada a ver com o custo de produção da soja, do milho, do boi ou do bezerro. São duas curvas de oferta e demanda totalmente diferentes. Então, o custo de produção não determina os preços no mercado da pecuária ou da agropecuária, e isso nem no confinamento, nem para o custo do bezerro. Então, vamos dizer assim, o invernista, o engordador, ele não tem controle sobre o seu custo de produção. A Coca-Cola tem o controle do custo de sua produção. Na agricultura, o produtor não tem o controle do custo de produção. O custo de confinamento este ano está muito mais barato do que no ano passado. E daí? Não tem nada a ver com o preço do boi. Tá certo? Então, essas são errinhos muito comuns. Ontem mesmo aqui no coquetel, um grande pecuarista, importante pecuarista de cria, olha, eu produzo bezerros de altíssima qualidade, 290 quilos, eu vou botar preço no meu produto. Eu quero tantos reais por arroba desse bezerro. Tudo bem, ele pode estar num segmento específico dele, ser um recriador no meio, um criador no meio de confinamento, etc. Ele pode até ter um certo benefício, mas é ilusório ele achar que ele vai comandar o preço do bezerro. Tá certo? Porque é da estrutura do mercado. O que é a estrutura do mercado? É a organização industrial. Todo mercado tem lá a sua curvinha de oferta e demanda, o de milho é de um jeito, o de boi é do outro, o do bezerro é do outro, o de petróleo é do outro. É a organização industrial no mercado e as mudanças dos fatores fundamentais de oferta e demanda mudam as estruturas do mercado e afetam os preços e a própria rentabilidade do negócio como um todo. Então, estrutura de mercado é super importante. A estrutura do mercado de semente de milho é totalmente da estrutura de mercado de semente de braquiária, para ficar no ramo de semente. Então, cada negócio tem a sua organização industrial. E nós aplicamos essa teoria da organização industrial, que é o capítulo 8 do livro, que é a estrutura de mercado. Hoje mesmo uma pessoa falou assim, Ivan, por que sempre tem briga, porque sempre tem conflito entre produtor e pecuarista? E aí o livro faz uma história, né, de toda a evolução da pecuária, da indústria de frigoríficos no Brasil. Na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, os frigoríficos estrangeiros, Anglo, Swift, vieram para o Brasil com capacidades enormes de abate, plantas no estado da arte do ponto de vista tecnológico, com frio, indústria de frio, para exportar carne para a Europa. Então, por décadas, os frigoríficos estrangeiros dominaram o nosso mercado da pecuária. E aí veio a guerra, carestia, falta de bois, e aí foi realizado em Barretos, em 1942, o primeiro congresso pecuário do Brasil Central, onde os pecuaristas se reuniram
para se defender dos frigoríficos estrangeiros, porque diziam que a pecuária não estava tendo rentabilidade, que os frigoríficos é que estavam dominando o mercado. Vocês vejam que a história é muito antiga. Desse congresso em Barretos, surgiu o embrião da Confederação Nacional da Agricultura, que hoje se chama Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, como se fosse um resgate ao passado. Então, na pecuária, sempre o presente chama o passado e o presente dramatiza o futuro. Esses conflitos sempre existiram. E aí veio Getúlio Vargas, proibiu as exportações, fez incentivos à expansão de abatedouros estaduais e municipais. O Blairo Maggi falou isso há 10 ou 15 dias atrás, né, de política para fortalecer os pequenos e médios frigoríficos, e Vargas fez isso, e aí os frigoríficos estrangeiros perderam muito mercado, e a indústria de abate foi para perto de onde estavam as boiadas. Então, esse conflito sempre existiu. Vocês não se lembram dos anos 70, 80, dos planos econômicos, do Dilson Funaro, da SUNAB, que era a Superintendência Nacional de Abastecimento, que controlava os preços do boi, da carne que era tabelada no varejo. A SUNAB era comandada por um general de primeira linha do Exército Brasileiro, que era uma intervenção mano-militar, que terminou essa intervenção no governo a partir de 1986, com o fracasso do Plano Cruzado, e aí depois nós tivemos o Real. E um divisor de águas na história do agronegócio brasileiro. Leiam, pode não ler o livro, mas leiam as 4 páginas que o Paulo Rabelo escreveu. O divisor de águas do agronegócio brasileiro foi a mudança do regime cambial, que era um regime controlado, o câmbio era fixo, o governo colocava contingenciamento, cota, proibição na exportação dos produtos do agronegócio, e com isso ele roubava uma renda enorme da agropecuária brasileira para financiar a urbanização do Brasil. Em 1999, o Banco Central acabou com esse regime de câmbio fixo, e nós passamos o que temos até hoje, câmbio flutuante com meta de inflação. Que Deus nos proteja dos Kirchner novamente voltarem ao Brasil, porque tudo que o Brasil fez de errado, a Argentina fez no passado recente, e todo esse desenvolvimento do agronegócio brasileiro tem esse nome de câmbio flexível. E foi aí, a partir de 99, que o Brasil tomou conta também do mercado internacional. Não sou eu que estou dizendo, são os australianos, que publicaram um estudo recentíssimo, em dezembro, concluindo que o câmbio de 2000 para cá não afetou as exportações brasileiras, e que foram 2 motivos que nós ganhamos mercado: redução de custo e acesso a mercado. Então, tem aí toda uma história que vem mais recente da consolidação, da internacionalização, da construção de grandes frigoríficos globais, diferente dos frigoríficos anteriores. A grande maioria, os 4 grandes, são empresas de capital aberto com ações negociadas na Bolsa, e que é um contraste muito grande com o passado. Concentração de mercado, não é? É um assunto muito discutido, e nós aplicamos a teoria da organização industrial, analisamos todos os processos no CAD, revisamos toda a literatura no Brasil e no exterior, aplicamos isso para o Brasil e consideramos que a indústria de abate e processamento de bovinos tem uma concentração moderada e não há nenhuma evidência de prática de poder de mercado.
quando o CAD, nós temos uma legislação de direito econômico, quando o CAD analisa um processo de fusão e aquisição, como foi recentemente o processo de fusão Dow e DuPont, a nível mundo e a nível brasileiro, o CAD trouxe regras, exigências aí para essa fusão de Dow e DuPont. Então, nós aplicamos a metodologia internacional e um primeiro ponto para você definir se tem concentração ou se tem poder de mercado é a escolha do mercado relevante. O CAD, em todos os processos na área frigorífica, determinou como mercado relevante o mercado nacional, o mercado brasileiro. Então, é isso que nós temos evidências aqui de levantamentos. E existe uma metodologia internacional com todos os órgãos de direito econômico, que é esse índice aqui embaixo, que quase não dá nem para falar, que é o HI, que é o Herfindahl-Hirschman Index, que é um índice que mede, você aplica para medir a concentração em determinado mercado. Então, se um mercado tem um índice HI de menos de 1.500, tem lá uma formuleta para calcular, esse mercado é chamado de não concentrado. Se ele está ali na coluna do meio, entre 1.500 e 2.500, ele é um mercado de concentração moderada. Nós aplicamos isso para 2015, com base no indicador do CR4, que não é o Cristiano Ronaldo, não, tá certo? É o CR4, que é a participação de mercado dos 4 maiores players do mercado. Então, somando os 4 maiores frigoríficos do Brasil, eles têm 56% do abate CIF e 42% do abate total. E o HHI dá 1.511 a nível Brasil, que mostra um nível de concentração moderado, embora possam haver concentrações maiores e, eventualmente, poder de mercado em alguma região ou estado específico, mas não existe literatura disponível sobre esse assunto. A única literatura é sobre o mercado nacional. Então, quando a gente aplica esse índice para o abate total, ele dá em 856 pontos, que seria um mercado não concentrado. Então, esse aí é um ponto do ponto de vista da concentração de mercado, e eu vou comentar um pouco, daqui a pouquinho, a experiência americana. Maurício, está aqui no livro, uma estatística feita do Rally da Safra, que está lá no relatório da BIEC, informação pública. A pecuária tem de tudo, né? Então, tem um conceito econômico chamado tolerância. A pecuária é muito tolerante, ela abriga uma diversidade de sistemas de produção, que no caso aí dos 2.000 e tantas visitas que o Maurício fez, deu um nível de produtividade entre 5 e 70 arrobas por hectare. Esse spread não existe na produção de soja, esse spread não existe na produção de frangos, não há tolerância dessa natureza. Então, a conclusão que a gente chega, e está no livro, é que a pecuária é muito tolerante à convivência de diversos sistemas produtivos com elevados desníveis de produtividade. Isso faz com que a tolerância mantenha os preços do boi gordo acima do que eles deveriam e poderiam ser se a pecuária tivesse um nível de tecnologia mais alto, se a pecuária fosse mais produtiva e, portanto, com preço mais baixo, fosse mais competitiva em relação aos seus concorrentes. Então, isso aqui tem reflexão para insônias enormes, mas esse é o conceito da tolerância. Os concorrentes, nem a suinocultura, que já teve uma tolerância muito alta, hoje não tem mais. A avicultura não tem essa tolerância. A soja pode oscilar
soja com 45 sacas por hectare, o cara quebra, tá certo? 10 arrobas por hectare no estado de São Paulo representa uma produtividade de 5.000 quilos de milho equivalente. Então, isso mostra todo um desafio que nós temos para percorrer, e a existência do ciclo da pecuária, a gente detalha. Eu não quero ser um protagonista do azar da pecuária, mas no dia 14 de junho, na Beef Expo do ano passado, eu fiz uma palestra e publiquei um artigo na revista da Beef Expo, que circulou na feira do ano passado, e esse artigo chamava-se De Volta ao Ciclo de Baixa da Pecuária, que eu dizia que o ano do pico de preços na pecuária já tinha sido 2015, que ele já tinha passado, e que nesse dia da palestra o preço do boi à vista era R$ 150 e o mercado futuro estava sinalizando 1,63 para outubro 17. Todos sabemos o que aconteceu na pecuária. Hoje, o mercado futuro está aí na faixa dos R$ 130 para outubro desse ano e para maio do ano que vem, ou seja, R$ 40 abaixo do que estava no ano passado. Por quê? As evidências já mostravam que nós estávamos numa fase de baixa dos preços da pecuária, o ciclo voltou, tá certo? Esse é o ciclo do real, nós estamos no terceiro ciclo, ainda incompleto, e você vê que no primeiro ciclo o vale de preços foi 110 em dinheiro de hoje, no ciclo de 2006 foi R$ 100 a arroba, aí tivemos ali um ciclo em 2013 com quase R$ 130 a arroba, e agora nós estamos nessa viagem do novo ciclo da pecuária, e vocês podem ver que nesses últimos 10 anos há uma curva de alta no preço da pecuária no Brasil. Isso aqui é aquela rigidez da oferta. Nesses 10 anos, a oferta de carne bovina só cresceu 0,2% ao ano, e isso fez uma inflação de preços no ciclo da pecuária, e aí a pecuária perdeu um pouco de exportação e continuou perdendo mercado interno. Então, digamos assim, mesmo nesse período da maior recessão da história do Brasil, os preços do boi gordo estão historicamente elevados, e nesses últimos 10 anos retratam essa questão da tolerância na pecuária. Então, ganhar dinheiro na pecuária, eu sempre digo por aí, o que engorda o boi não é o olho do dono. Ajuda, mas não resolve. As evidências, nós trazemos alguns indicadores para detectar o ciclo. Vocês vejam lá, no ano passado, o preço do boi gordo e do bezerro já estavam, há um ano atrás, embicados para baixo, e deram um mergulho neste ano, de certa forma também atípico e mais aprofundado que em ciclos anteriores. Aqui tem 20 anos. O que esse gráfico mostra? A variação do preço real do boi e do bezerro hoje em relação ao mesmo mês do ano passado. A linha 0 para cima é alta, a linha 0 para baixo é queda de preço real. Ciclo da pecuária, nós trabalhamos sempre com o preço real, corrigimos pela inflação, no caso, o IGP. Os fatores de hoje afetam o mercado de boi? Então, nós fomos fotografar lá na aftosa de 2005, que, no primeiro momento, fez uma queda, depois o preço do boi se ajustou e ele voltou à sua viagem original, que era um ciclo de baixa. Vocês se lembram que 2006, é esse R$ 100 da arroba aqui,
Então, na aftosa, lá no Mato Grosso do Sul, em outubro, o preço do boi deu uma desorganizada no mercado, mas depois ele voltou à sua viagem, porque a viagem do boi era de um ciclo de baixa, e aí ele reverteu o ciclo ao longo de 2006, 2007. Agora nós temos a carne fraca e a delação da JBS, dois fatos super importantes, cujo efeito nos preços do boi estão aí. O que eu diria é que o mercado vai voltar à sua viagem de volta, porque na pecuária nós temos efeitos diretos, indiretos, né? Efeitos imediatos ou defasados, uma desorganização do mercado é um efeito direto, um ganho de tecnologia é um efeito direto, mas é defasado no tempo. Então, a pecuária tem todo um conjunto de efeitos que tornam a análise bastante importante e precisa espremer os dados até eles confessarem a tendência. Então, esse aqui é mais ou menos a estrutura do livro. Estamos aqui vendendo o livro daqui a pouco. Um livro, R$ 60, 2 é 100, né? A gente tem que fazer a promoção aqui do livro. Gostaria que vocês todos refletissem nesse livro, escrevam, critiquem. A estrutura do livro, esses primeiros 7 capítulos, nós damos uma visão geral da cadeia da carne bovina no Brasil. Nós não produzimos nenhum dado nosso. Nós fomos às fontes disponíveis e usamos essas informações para apresentar isso de modo didático para vocês. E isso não significa que a gente não tenha feito uma grande garimpagem, uma grande mineração, que a pecuária continua sendo um mundo desconhecido. E depois nós entramos na economia da pecuária propriamente dita, como que é a estrutura do mercado da carne bovina, a organização, a concentração, como é o arcabouço da pecuária bovina. Os americanos, em 96, instalaram uma comissão no Congresso Nacional, o USDA, que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, e contratou 20 consultorias, audiência no Senado, para estudar se naquele momento que nós estávamos num ciclo de baixa, no ciclo da pecuária americano, se o nível de concentração da indústria frigorífica estava jogando para baixo o preço do boi. E a conclusão de todos esses estudos, estão ali a referência bibliográfica, foi que os Estados Unidos não identificou nenhum sinal do poder de mercado. E nós analisamos o balanço das empresas, dos frigoríficos, das 4 companhias de capital aberto. É difícil imaginar um poder de mercado sendo uma indústria de margens tão baixas como, de fato, a margem é. Então, os americanos, eles estudaram isso, nesse período, num ciclo de baixa, e nós analisamos a concentração aqui no Brasil, que é o efeito contrário, no momento de 10 anos de alta dos preços do boi, de modo estrutural. Então, tudo isso aí está no capítulo 8, os fatores determinantes da oferta e da demanda de carne bovina, é renda, é sucedâneo, é gosto de preferência, quais são os fatores que determinam a competitividade da oferta. Na minha visão, a pecuária tem que se transformar num ramo da agricultura, tem que haver um casamento por puro interesse entre as lavouras e a pecuária. A pecuária usa menos de 2% dos fertilizantes do Brasil, então tem dentro desse capítulo aí de fatores da oferta, da nossa competitividade, muita coisa para reflexão. E o último capítulo que foi escrito foi o capítulo do ciclo da pecuária, e aí nós avançamos no ciclo da pecuária, ficou muita coisa por dizer ainda, porque nós éramos escravos do relógio, tá certo? E meta é bom quando a gente vai atrás da meta, né, Alessandro, que é a última pessoa que eu conheci. A Dal tem mais de 30 anos, a Tortuga
30 também, o Fábio tem aí uns 15 anos de viagem, e o meu querido Alessandro Palmeirense é o mais novo amigo dessa turma. Então, se vocês quiserem comprar o livro, estamos ali, ou escreva lá para o contato Vedequim, ajudem a divulgar o livro, fazemos promoção, fazemos qualquer negócio em nome desse profundo amor que a gente tem pela pecuária brasileira. É isso aí, moçada. Muito obrigado.